Olá pessoal, me chamo Eric César, faço parte do grupo 1, composto por João Paulo, Pedro Carvalho, Rafael Augusto, Vinícius Henrique, da matéria de Circuitos Digitais, ministrado pelo docente Samael Moraes Dias. Bom, esse aqui é o problema 7, sobre máquina de troco, a fase de implementação. Bom, esse projeto ele tem o objetivo de utilizar do conhecimento sobre RTL. Esse vídeo ele tem como objetivo complementar informações que já estão dadas no relatório. Inicialmente eu vou fazer uma breve contextualização e em seguida eu vou mostrar o projeto em funcionamento. Como é indicado no VARID, para poder utilizar a técnica de RTL, ele indica dividir em algumas etapas. E a primeira etapa dele seria definir um diagrama de alto nível. Bom, nesse diagrama, o nosso grupo resolveu dividir em 8 estados. O estado inicial seria o estado de espera. 6 estados para representar as moedas em centavos, uma vez que todos os valores do nosso projeto serão em centavos. E um estado final, que indicará o troco finalizado. Nesse estado, será possível saber se com as moedas contidas no cofre a gente consegue ou não representar um troco solicitado. Esse diagrama ele recebe esse nome de alto nível, pois além das condições comuns booleanas que existem em qualquer outro diagrama da matéria de circuitos digitais, ele tem questões de comparações e adições e subtrações, acumuladores e coisas desse tipo para vários bits. O próximo passo seria a criação de um bloco operacional. Uma vez que a MDE ela só trabalha com operações booleanas e não tem como trabalhar com a ideia de operações aritmétricas, a gente tem que separar, aliás, toda essa parte de adição, subtrações e comparações dentro desse bloco. O próximo passo seria fazer uma ligação entre esse bloco de controle e o bloco operacional. Dentro do bloco de controle, ele terá apenas um circuito combinacional, que será mostrado mais à frente, que foi criado a partir de uma tabela de estados, e terá um registrador de estados, que esses dois blocos eles vão ficar se comunicando enquanto o programa estiver em funcionamento. A próxima etapa seria a criação do diagrama de máquina de estado finita. Basicamente ele seria o mesmo diagrama mostrado inicialmente, só que todas aquelas condições de comparação, de adição e subtração foram substituídas por variáveis que elas receberão o valor lógico booleano de 1 a 0. Por exemplo, essa variável 0, ela indicará, por exemplo, que o valor que eu estou querendo separar o troco, ele chegou em 0. Ou seja, nessa etapa já foi possível separar todas as moedas com as moedas contidas no cofre e eu posso ir automaticamente para o último estado, que é o estado de troco finalizado. Essa tabela de estados, que foi utilizada para a criação do circuito combinacional que descreve o diagrama da máquina de estados finitas, que está presente dentro do bloco de controle. Agora, eu irei mostrar o programa em funcionamento. Bem, aqui seria a interface, nas quais aqui tem o bloco operacional, o bloco de controle, os logic states, onde a gente pode definir quais são as moedas que estarão contidas dentro do cofre, um LED, que ele ficará piscando enquanto estiver em processo de separação de moedas. Caso a gente tenha como separar as moedas, ele ficará apagado. Caso a gente não possa separar essas moedas com as moedas que estarão dentro do cofre, ele ficará aceso. Aqui a gente vai colocar o valor de entrada. A gente consegue preencher aqui, ó, o valor de entrada. E aqui na frente a gente vai conseguir visualizar com quantas moedas a gente conseguiu representar um determinado troco. Inicialmente, eu vou mostrar o bloco operacional. Bem, nesse bloco operacional terá um registrador de 11 bits.
só que 11 bits, porque o primeiro bit no Logsim, ele é responsável por segurar o sinal do número, tipo positivo ou negativo. Então, para representar o troco dos R$10, a gente só iria precisar no máximo de 10 bits. Bom, ele será acoplado a um MUX, que a chave seletora desse MUX será o T, que é o botão síncrono. Como esse T ele é um logic toggle, quando ele tiver valor lógico alto, ele irá receber aquele valor preenchido na interface, na entrada, e quando ele se torna zero, ele vai ficar recebendo o valor da atualização. Como assim? Bom, antes de chegar nessa fase do registrador, terá um MUX, que ele guardará todos os pesos das moedas em hexadecimal. Por exemplo, para o primeiro estado operacional, que é a moeda de R$1, ele irá pegar 0,64. 0,64 representa 100 em decimal. Então, ele irá pegar, vai fazer essa comparação se esse valor do peso da moeda ele é menor ou igual ao valor digitado. Se ele for menor ou igual, a gente vai fazer uma subtração e vai realimentar esse registrador com essa subtração. Ou seja, se eu botar o exemplo de 202, que é R$2,02, ele irá tirar 100 centavos, depois 100 centavos e irá ficar só 2 centavos, fazendo com que essa comparação seja inválida e todas essas endas aqui, ela tem um zero na sua saída, fazendo que a gente faça uma subtração com zero. Como tem um registrador, a gente não vai perder esse valor de 2 centavos. Para continuar separando o dinheiro, como ele está no estado de R$1, ele vai passar para o estado de 50 centavos. Como a chave seletora desse MUX é o estado irá se alterar, ele irá pegar 0,32, que é 50 centavos, 50, vai ver que não vai dar certo e vai fazendo esse processo até chegar ao ponto de pegar 1 centavo. Ele vai acumular duas moedas de 1 centavo e vai indicar troco finalizado. Indicado por isso aqui, ó. Quando for 0, significa que o troco foi finalizado. Nessa etapa, toda essa parte de acumular moedas serão feitas aqui. Aqui é um contador, que ele fica contando de 1 em 1. E aqui é um registrador. Vamos supor, para um troco de R$4, ou seja, 400 centavos, eu iria ter 4 moedas de R$1. Então ele iria registrar 4 em binário e 1. Que a gente vai usar essa informação para representar naqueles displays que tem na interface. Ainda que no bloco operacional, foi necessária a criação de um bloco para controlar o LED, para fazer com que esse LED fique piscando. Até chegar no último estado, que é representado por 1, é esperado que esse LED ele fique piscando. Então, não importa qual estado esteja aqui, ele sempre vai ficar alterando a saída do LED com o pulso do clock. E à medida que ele chegar aqui no final, 1, representado pelo último estado, que é de troco finalizado, dependendo se a gente tiver troco ou não, o LED irá ficar aceso ou apagado. Do bloco operacional é apenas isso. Vamos para a parte do botão síncrono. O botão síncrono ele foi previamente feito por Rafael e Pedro. Basicamente ele vai funcionar para que enquanto esse botão esteja pressionado, ele não fique recebendo outro troco, processe outro troco. Na parte do bloco de controle, a gente usa aquelas informações da tabela de estado previamente mostrada no slide. Aqui está o registrador de estados. Já, como aqui na main a gente precisou usar esses displays, foi necessário fazer um BIM-BCD. A gente precisou de um BIM-BCD que contenha 10 bits para representar todas as possíveis combinações de moedas. A gente utilizou um de 12 e aterrou as 3 primeiras entradas para poder usar apenas os 10. Foi necessário a utilização
de 12 blocos que contém o circuito do Shift ADD3 dentro. E basicamente é isso. Vou mostrar o programa em funcionamento. Habilitar o pulso. Vamos lá. Vou definir que o cofre inicialmente terá todas as moedas. E vamos lá. R$ 2,55. O LED está pulsando. Apagou, significa que o troco foi possível. Uma moeda de 5 centavos, uma de 50 e duas de R$ 1. Vamos para um outro exemplo. Como esperado, 10 moedas de R$ 1. Mais um exemplo. Vou apagar aqui algumas definições, vou dizer que só tem moedas de 10 centavos e 1 centavo. Vamos lá. Está funcionando. Processando, pronto. O LED apagou, significa que o troco é possível. 20 moedas de 10 centavos e duas de 1 centavo. Agora eu vou mostrar alguns exemplos que não dessem certo. Por exemplo, se eu apagar 1 centavo aqui, pedir para ele refazer o troco, o esperado aqui é esse LED ficar aceso, que indica que não é possível fazer a separação desse troco com as moedas presentes no cofre, uma vez que só tem 10 centavos. Como esperado. Vamos voltar para aquele exemplo dos R$ 10. Eita. Só o momento eu estou apanhando. Pronto. Vai demorar um pouco. Eu acho que o acionamento desse tipo de moeda de 10 centavos vai fazer demorar um pouco. Sem moedas de 10 centavos. Se eu apagar todas, tentando fazer a separação, ficou vermelho porque não tem nenhuma moeda, era esperado. E agora vamos para um último exemplo. R$ 52, utilizando moeda de R$ 51. Esperado é que não dê certo. Não deu certo.
Só para concluir, os adicionais de 1 centavo. Um de 50 centavos, dois de 1 centavo. É isso, pessoal.